Meus amores, tudo bem? Como passaram o final de semana? Espero que bem. Espero que tenham aproveitado bastante. Vamos dar início a mais uma semana de aula online, tá? Pedindo a Deus que nos abençoe com uma semana linda, uma semana de paz, de amor, de tranquilidade. Muita dedicação em mais uma semana, porque logo vem a recompensa. Quem muito se esforça, a recompensa vem em dobro. Tá bom? Então, bons estudos. Vamos dar nosso início à nossa aula de gramática. Início na sala de gramática, para vocês fazerem a atividade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o ponto de interrogação. Ponto esse que a gente já falou em outras aulas, tá? Que a gente já fala o nome dele desde o início de aula, do ano. E agora a gente vai ver na prática para que serve, em que momento usar, certo? Então, esse aqui é o ponto de interrogação, como vocês estão vendo bem aqui, tá? Ele parece o cabo do guarda-chuva de cabeça para baixo, né? Com um pinguinho, certo? Ele se chama ponto de interrogação e para que ele é usado, tia? Para indicar perguntas. Ele aparece onde, tia? No final das frases. A gente viu que o ponto final era no final das frases para indicar que uma frase terminou, né? E agora a gente vai ver que o ponto de interrogação também termina a frase, mas termina a frase com uma pergunta, tá? Toda vez que ele aparecer, até o jeito de você ler a frase tem que ser como se você estivesse perguntando, tá? Se é uma pergunta, você tem que falar, ler como se estivesse fazendo uma pergunta, pessoalmente para alguém, tá? O ponto de interrogação ele é utilizado no final de perguntas, como eu falei, somente aparece quando está fazendo uma pergunta, tá? Ou seja, ele aparece em frases interrogativas, né? Frase o que é? Vamos relembrar. É um conjunto de palavras que tem sentido, né? Ou seja, sílabas a gente sabe que só são 2 letrinhas ou 3, né? Ou 4. Palavras é um conjunto de sílabas, né? E frase é um conjunto de palavras que dá sentido, que a pessoa leia e entenda o que você está querendo dizer, né? Tipo aqui é uma frase, ponto de interrogação é utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases interrogativas diretas, né? Diretas quando ele está fazendo uma pergunta direta para alguém sobre algo, alguma coisa, né? Sobre quando tem no livro de vocês, que ele faz uma pergunta para vocês darem uma resposta, tá? Então, onde é que aparece o ponto final? No final de frases, né? Interrogativas. Por que são chamadas interrogativas? Porque estão fazendo uma pergunta. Olha, o sinal de interrogação, ele não é utilizado nas frases interrogativas indiretas. A gente vai já ver o que é a direta, a frase interrogativa direta e a indireta, tá? Para vocês entenderem no exemplo. Então, olha aqui, ó, o que é a frase interrogativa direta? Ó, a frase, que dia podemos ir ao cinema? Quando, para vocês saberem o que é a frase interrogativa direta, interrogativa está dizendo, faz uma pergunta. Quando é que ela é direta? Elas começam por palavra interrogativa. O que é a palavra interrogativa, tia? Isso aqui, ó, que, quem, quantos e qual, tá? E elas sempre terminam com um ponto de interrogação, tá? Então, para saber se a frase é uma interrogativa direta ou indireta, se você ver começando com uma dessas palavras aqui, ó, interrogativa, uma dessas palavras aqui, vocês já sabem que ela é uma interrogativa direta, tá? E se ela terminar com ponto de interrogação. Vamos ver a diferença do indireto que vocês vão entender melhor. Olha a frase aqui. Indireta, interrogativa indireta. Gostaria de saber se seu irmão foi ao cinema. Gostaria, ela fez uma indagação, a frase fez uma indagação, que a indagação tinha uma pergunta, mas ela não começou, elas não começam a interrogativa indireta com uma palavra interrogativa, que é aquelas que, qual, quantas, né? Não começa com uma frase interrogativa, uma palavra interrogativa. Ela supõe que está fazendo a pergunta, porque está, mas olha aqui o outro detalhe, termina com ponto final. Tipo, ponto final não é a frase
que afirma alguma coisa? Nesse caso aqui não, porque está fazendo uma pergunta, não é começando com uma frase, uma palavra interrogativa, que, qual, onde, né? Quem, mas está fazendo uma pergunta. Por isso a gente diz que ela é uma frase interrogativa, só que indireta, tá? Ela não começou com uma palavra interrogativa, mas está sim fazendo a pergunta, ó, gostaria de saber se seu irmão foi ao cinema, não uma pergunta direta, né? E ela termina com ponto final, ponto final. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Quero saber quantos irão ao teatro. Ele não colocou quem, qual, né, de forma direta. Quero. Ela não disse que dia iria chegar. Não está começando também com quem, quando vai chegar, né? Não ficou claro quem ganhou o debate, tá? Vejam que todas terminam com ponto final e está supondo uma indagação, uma pergunta. Quero saber quantos irão ao teatro. Ele quer saber o total de pessoas que estão indo ao teatro. Ela não disse que dia iria chegar. De alguma forma, ela está querendo saber o dia que a pessoa vai chegar. Não ficou claro quem ganhou o debate. Ficou a dúvida, né? A pergunta como se estivesse sabendo quem ganhou o debate. Então, lembrem, interrogativa direta. Começa com uma palavra interrogativa, quem, o qual, onde, quando, né? Que. E a indireta não. Ela supõe uma indagação, né? As frases supõem uma indagação, ou seja, uma pergunta, mas se não começa com uma palavra interrogativa, que, quando, onde, qual, e ela sempre, a indireta termina com ponto final, certo? Então, gente, o que são frases interrogativas? Frases que fazem uma pergunta, né? Tem a interrogativa direta e tem a interrogativa indireta. Então, olha aqui, ó, qual o seu nome? Faz uma pergunta, é uma interrogativa direta, ó, começou com uma palavra interrogativa, qual, né? O que tem dentro da caixa? Começou com uma palavra interrogativa, o que, é direta, né? Interrogativa direta. Você gosta de banana? Aqui, mesmo não começando com uma frase interrogativa direta, né? Que, como, onde, quando, ela está direcionando para uma pessoa, diretamente. Você gosta de banana, né? Então, é uma interrogativa direta. Até porque, ó, lembrando que a frase interrogativa direta termina com ponto final. A indireta não termina, ela supõe uma indagação, supõe uma pergunta, mas ela termina com ponto final. A indireta, tá? A direta não, ela termina com ponto de interrogação, ela é direta para alguém, tá? Ou começa com uma palavra interrogativa direta. Uma palavra interrogativa, no caso, quem, quando, onde, como, tá? Entenderam? Então, bom estudo a todos, boa aula, boa semana. Caprichem, muita dedicação, ajuda a mamãe, o papai, quem faz a tarefa com vocês. Qualquer dúvida, assista o slide de novo ou peça para alguém mandar uma pergunta para a tia, que a tia faz uma explicação rapidinho sobre o assunto, tá certo? Beijão, saudade de tudo. Abençoada semana.